Glória a Jesus. Boa noite para todos vocês. Mas eu já estive aqui, eu não sei se algumas mulheres, porque era um encontro de mulheres, no dia a minha esposa estava ministrando aqui, e eu vim acompanhar alguma das irmãs que estão aqui. Estava naquele dia? Tem algumas. Eu não sei se vocês viram que naquele dia eu dei meu tênis para o pastor aqui no púlpito. Vocês lembram disso? Foi, né? E Deus foi tão bom comigo que eu fiz aniversário agora no último dia 14. Eu ganhei uns 5 tênis. Aí eu entendi que dar tênis para esse homem é negócio. Porque é uma graça da parte de Deus na vida dele. E outra coisa que eu percebo, eu falei para ele, quer dizer, é verdade isso. Você atrai pessoas que são parecidas com você, né? E a liderança dessa igreja, os voluntários dessa igreja são tão bonitos quanto eles, são tão descolados, inteligentes. É por isso que essa igreja está desse jeito, tão avivada, tão cheia de graça, tão cheia de luz, numa segunda de luz. Porque isso é o que nós geramos. Eles semeiam e eles estão colhendo. Uma equipe muito especial. Pablo, cadê você, Pablo? Acena com a mão aí para que eu possa conhecer. Oh, querido, aqui o pastor Larry nos aproximou, e eu tenho certeza que nós vamos também construir algo assim, porque é sincero, é verdadeiro. E o que nós temos de mais precioso na vida, se não amigos, não é verdade? Fala a verdade. Você pode ter qualquer coisa na vida, mas se você for solitário, se não tiver ninguém para encostar a cabeça no ombro e chorar, compartilhar. Pra você ter uma ideia, eu tenho alguns amigos nossos que são tão queridos que quando ele fala vem, eu até me endivido, porque mora longe, pago uma passagem, se não dirijo 5 horas e vou até ele, porque é muito precioso você ter um amigo de verdade. Se você não tem, assim como o pastor falou sobre a oração por amigos, eu já fiz essa oração, porque o campo missionário, o chamado ministerial tende a deixar a gente solitário, não é verdade? Muitas vezes a gente deixa pessoas para trás. Eu saí da minha terra, de onde eu era, fui para Bragança Paulista, ser co-pastor de uma igreja. Depois fui para Itu, onde eu não tinha vínculo nenhum. Um dia eu fui lá visitar meus clientes. Cheguei lá e disse: esse lugar é minha casa. Do nada, cheguei para minha esposa de noite e falei assim: vamos mudar para Itu. Ela disse: você está maluco? Eu fui uma vez na vida em Itu. Por que mudar para Itu? Eu falei: não sei, mas eu sinto uma vontade insana de morar naquela cidade, de pregar o evangelho. Começamos a igreja lá com 4 pessoas, e Jesus fez uma coisa tão maravilhosa naquele lugar. Hoje nós somos verdadeiramente cidadãos da cidade, literalmente mesmo, fomos reconhecidos como cidadãos da cidade, por causa das coisas que Deus anda fazendo por lá. Então eu passei por essa solidão ministerial, e muito das minhas orações foi: Senhor, não me deixe sozinho, põe amigos do meu lado. Eu quero amigos que compartilham comigo a mesma graça, a mesma paixão pelas escrituras. E Deus foi me dando esses amigos preciosos, e cada dia eu não estou dando conta de tanto amigo querido. Mas sabe o que eu percebo? Há uma onda de pastores, principalmente jovens pastores como nós, assim, eu estou me dizendo que sou jovem, não parece, mas eu sou, que realmente é gente sincera. Era gente que antigamente subia um monte, orava nas madrugadas, jejuava, e Deus olhou para eles e falou: vou dar uma igreja para esses caras cuidar. E Deus foi e fez isso, e hoje Deus está aproximando esses amigos como está fazendo. E eu profetizo em nome de Jesus, você não vai passar por essa vida sem construir laços fortes de amizade, sem deixar uma marca de Cristo no coração de alguém, sem ser alento para alguém. Me veio ao coração aqui agora como uma inspiração da parte do Espírito, falando a respeito de Onesíforo. A Bíblia fala, talvez você não conheça, nunca ouviu falar de Onesíforo. Tá aí você que é um pregador da palavra, busca esse nome, que você vai pregar uma mensagem tremenda. Porque Onesíforo, disse o apóstolo Paulo, que em meio às suas perseguições e lutas, reanimou-me o coração. Imagina, a linguagem que ele usa é como se Paulo tivesse tido uma parada cardíaca, e a amizade com Onesíforo fez o coração dele bater de novo. Eu estou declarando que o teu coração vai bater de novo, que você até o final desse ano você vai construir amizades tão lindas, tão maravilhosas, e vocês vão partilhar de revelações e de conhecimento de Deus. Se permita, posso te dar um conselho? Se permita se conectar, não crie uma casca, não endureça. Não é todo mundo que é ruim. Jesus preferiu abrir sua mesa para ter 12 amigos, ainda que um viesse traí-lo. Não valia a pena
se fechar por causa de um que pudesse traí-lo. Abra sua mesa sim, porque tem muita gente boa que Deus quer conectar com você, quer pôr na sua mesa. E até no último momento, ainda falando de Judas, quando Judas veio para trair Jesus, sabe como ele disse? Como Jesus recebeu ele? Disse: amigo, a que vieste? Por que você veio aqui agora? E aí Judas traiu ele. Mas até o último momento Jesus preferiu não amargar, não azedar, não se fechar, porque a Bíblia diz que na noite em que ele foi traído pelo seu amigo, e era um amigão, porque ele confiou as finanças dele para aquele cara, a Bíblia diz que ele não teve rancor, nem mágoa, nem ódio. A Bíblia diz que ele partiu o pão e deu graças e distribuiu o pão. Você precisa decidir se abrir para o que o Espírito Santo está fazendo. E hoje eu quero ministrar ao teu coração uma palavra que queimou forte no meu coração. Eu não sei nada assim muito profundo sobre essa igreja. Talvez nem esteja pregando algo que diz respeito ao destino profético da igreja em si. Mas se você está fechando hoje as segundas de luz, eu tenho certeza absoluta, pela maneira como essa palavra invadiu de ímpeto o meu coração, tomou lugar mesmo dentro do meu coração, chutou todas as outras revelações de sou eu que você tem que pregar. Então eu vou pregar essa palavra e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, comigo e com todos nós. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo número 14, verso de número 13. Nós vamos ficar apenas neste versículo por hora. E antes que você vá, aliás, enquanto você vai procurando a sua Bíblia, deixa eu apenas apresentar esse livro que o Senhor me deu a graça de escrever. Sabe, eu relutei muito, mas tive que obedecer a Deus quando Ele me mandou escrever esse livro, que é o título de uma palavra profética que nós vivemos na igreja. Nós vivemos um ano na igreja que chamamos de Ano dos Milagres Criativos. E eu vi Deus fazer milagres muito criativos, coisas extraordinárias mesmo. E no final desse livro, inclusive, há alguns testemunhos nesse sentido. Mas eu gostaria de dizer para você que esse livro propõe que você possa perceber que Deus não é apenas o Criador. Deus, além de ser Criador, é um Criador criativo, que chamou todas as coisas como se fossem, mas elas não eram. Então ele teve essa capacidade criativa e criou tudo a partir do nada, de forma inesperada. E a Bíblia diz que os mundos foram criados pelo poder da palavra, de maneira que o que se vê não foi feito do que é aparente. Então Deus nunca copiou nada. Tudo que Deus fez a partir do inédito. Aleluia. Então eu sei que você pode se inspirar com o testemunho de outra pessoa, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus até vai fazer algo análogo, parecido, similar, mas Ele vai fazer de forma exclusiva e inédita na tua vida. Deus não vai copiar o milagre que fez na vida do seu irmão. Na sua vida o milagre vai ser exclusivo, porque Ele é um Deus criativo e Ele se sente desafiado quando precisa fazer algo nesse sentido. Então, se você quiser ter esse livro ou dar para alguém, aqui está Milagres Criativos, vai estar lá no final. Que Deus abençoe a sua vida. Como o pastor Jonathan já tem, eu acredito que ele já tem esse livro, eu quero presentear o irmão dele, pastor Vinícius. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, meu amigo. Você vê que o pastor Jonathan pegou todo o cabelo da barriga da mãe, não levou não deixou nada. O tratamento dele deu certo. O seu, entendi. Eu não posso falar muita coisa, meu amigo. Eu até posso falar de você, porque isso não é carecofobia. Glória a Deus. Feche seus olhos, fale com o papai, diga: Senhor, fala comigo. Eu anseio por ouvir o som da tua voz. Repercute tuas palavras que estão aí no teu coração, faz chegar até mim. Usa o ministério, usa a instância da pregação da palavra. Diz que a palavra é mais penetrante que qualquer espada afiada de 2 gumes, e penetra ao ponto de partir alma e espírito juntas em medula. Faz essa palavra entrar a ponto de discernir os pensamentos e intentos do coração. Que em nome de Jesus a tua mensagem, a pregação da fé, que é poder de Deus para todo aquele que crê, venha sobre essa casa hoje.
que em nome de Jesus nós possamos sair daqui energizados pelo poder do Teu Espírito, o dunamis de Deus, o poder do Espírito Santo, e que os espíritos malignos que combatem contra a nossa fé sejam eletrocutados pelo poder da Tua glória. Não se sintam mais encorajados a desafiar o propósito que o Senhor tem nessa igreja, o propósito que o Senhor tem na vida dos Teus filhos, porque eu tenho certeza absoluta que hoje vai ser uma noite para ficar marcada na história, no coração, na fé dos Seus filhos. É uma daquelas noites em que, se tivermos uma Bíblia escrita, vamos escrever na contracapa: hoje Deus fez algo inaudito, inacreditável, incrível, poderoso, porque Tu és antes de todas as coisas, e aprove a Deus que em Ti residisse, Jesus, toda a plenitude. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Tu és o Santo de Israel, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós Te exaltamos, Leão da tribo de Judá, e Te convidamos, Espírito Santo da nova e superior aliança, vem falar as Tuas santas palavras, vem incendiar a nossa fé hoje, vem acender a luz do farol em dias de um mundo tenebroso. Senhor, o mundo está em trevas, mas a palavra que cai sobre essa igreja aqui agora é: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Vós sois luz do mundo, sal da terra. A sua igreja está aqui para resplandecer o brilho da glória da face de Jesus, e em nome de Jesus ninguém vai resistir ao brilho, porque não se põe uma cidade edificada sobre os montes escondida. Não há como esconder o que Deus está fazendo nesse lugar. Eu quero declarar que esse lugar é pequeno para o que o Senhor vai fazer. Eu quero declarar que eles vão ter que fazer 2, 3, 4 cultos. Eu quero declarar que vão ter problema para estacionar carro. Eu quero declarar que vão ter que buscar outras estratégias. Eu quero os problemas do céu para esse lugar. Eu quero os problemas santos de Deus para esse lugar, porque nós nos movemos por palavra, não por isso. Um carro virou púlpito neste lugar, porque aqui alguém acredita na eficácia do Evangelho de Jesus. A fé funciona, a palavra de Deus funciona, o Evangelho de Deus funciona, e essa igreja funciona nessa cidade para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus assim nós oramos e Te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, Jesus. Aplauda Jesus de forma mais vigorosa que você puder. Aleluia. Que lindo, glória a Deus, que presença. Se eu tivesse cabelo eu falaria que estava arrepiado, meu cabelo. Não é, varão? Então vamos comigo. Êxodo 14:3 diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Alguém pode aplaudir por essa palavra? Aleluia! Glória a Deus. Meus amigos, não são raras as vezes que nós nos vemos sem saber o que fazer, não é verdade? Aliás, eu diria que talvez 90% do tempo nós não sabemos o que fazer. É quando os nossos recursos acabam, e eles tendem a acabar. É quando a nossa rede de apoio fracassa, porque nem todo mundo pode estar disponível a todo momento. Ou quando nossas estratégias, a nossa cognição, nossa capacidade intelectual simplesmente se vê vencida, quando elas não funcionam mais. E você nesse momento não pode recuar, você não pode ir para frente, como Israel não podia recuar, porque o cenário que o texto nos apresenta é o seguinte: Israel está encurralado, que vem da palavra curral, onde você coloca um animal
e ele não pode nem ir para frente, nem para trás, nem para o lado, ele simplesmente está no curral. Israel tem atrás um exército egípcio com mais de 600 carros e cavalarianos e cavaleiros que estão prontos para esmagar Israel na beira da praia do Mar Vermelho, ou do Golfo de Acaba, onde ia acontecer a travessia. Então eles estão nessa posição, e é assim que muitas vezes nós estamos e ficamos de mãos atadas. E o que fazer nessa hora em que nós não sabemos se vamos para frente, se vamos para trás? Nós recorremos ao Senhor. É por isso que você está aqui, porque você entende que se vier neste lugar e se perseverar na presença de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Você sabe que pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Você sabe, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você sabe que você pode recorrer ao Senhor, porque em via de regra foi a obediência que te trouxe para esse lugar. Sabe, é engraçado que nós obedecemos a Deus na sua ordem, no seu mandato: saia do Egito. Nós obedecemos a Deus no seu estímulo de sair da vida passada, e no meio do percurso que Deus nos tirou da escravidão, nós nos vemos diante da praia. Então nós estamos numa situação em que não sabemos o que fazer, entre aspas, por causa de Deus, porque obedecemos a Deus. Porque talvez se nós estivéssemos no Egito, não é que nós saberíamos o que fazer, é que estaríamos debaixo de um nível de escravidão que nós não teríamos que decidir o que fazer. Sabe o que é legal da liberdade? É que quando Deus te liberta, você tem a opção de ir para frente, de voltar, de fazer, de deitar, desanimar. Você tem a opção de fazer alguma coisa. Mas lá na escravidão do Egito, quando você é governado pelos ímpetos pecaminosos, você não tem opção nenhuma a não ser amassar barro e comer pepino. E há uma falsa sensação de liberdade lá. Mas como as pessoas lá no Egito, na velha vida, no velho trato, são governados pelos ímpetos pecaminosos, eles não percebem que na verdade eles são escravos do seu pecado. Mas o Senhor veio para nos libertar, nos pôr em liberdade, graças a Deus, porque Ele, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida e nos ressuscitou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aqui neste lugar, ou neste trânsito da escravidão do Egito até a terra prometida, nós nos vemos numa sinuca de bico. E o que fazer? Se foi a própria obediência a Deus que te trouxe para essa posição, eu estou nesse exato momento entre a cruz e o punhal. Se eu voltar, eu arrego. Se eu avançar, eu sinto que me precipito. Se eu deitar e pedir a morte, como fez alguns homens de Deus, inclusive Elias, Jonas, eu desisto. Nesse momento, a voz que me vem, que pode ser que venha ao seu coração hoje também, é aquela que diz: aquietai-vos. Fique quieto. A ordem não é vá, a ordem não é volte, a ordem não é desanime, a ordem é aquietai-vos. Aquietai-vos. Deixa eu falar de novo, porque essa é uma mensagem para algum coração que estava acelerado, alguém que estava sem paz de espírito. Deus está dizendo: eu não mandei ir, eu não mandei voltar, eu estou dizendo, a ordem é aquietai-vos. Me faço lembrar, queria poder cantar, não sei, mas aquele louvor antigo que diz: mestre, o mar se revolta, as ondas me traz pavor.
O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja no encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao teu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Escute o Senhor falando através dessa mensagem. Meu povo, aquieta. Põe sua mão no seu peito, feche seus olhos e escute Deus falando. Aquieta. Fique calmo. Não é para ir, não é para voltar e não é para desanimar. É para aquietar. Aleluia. Meus amigos, sair do Egito é uma conquista da liberdade. Não é uma promessa para ir para um resort. Quando Deus te libertou do Egito, sabe o que Ele fez? Ele agiu de forma apaixonada. Porque quando você vê alguém passando uma situação de perigo, você prevarica se você não fizer nada. Você se torna talvez até um criminoso se você não prestar socorro, verdade ou não? Então, se alguém está escravizado e você é Deus e pode libertar essa pessoa, você liberta essa pessoa, pronto, e acabou. Mas e o que vai ser depois não interessa. Em primeiro lugar é libertar. Eu gosto quando Deus age assim, porque tem gente que pensa para agir, e tem gente que age para pensar. Deus está mais classificado com a segunda classe de pessoas do que com a primeira. Se há uma necessidade, se Deus precisa socorrer uma ovelha que caiu no buraco no dia de sábado, sabe o que Deus faz? Se infringe uma lei cerimonial, tocar em um leproso, sabe o que Deus faz? Toca. Se ele se vê cerimonialmente exposto, se uma mulher hemorrágica tocar na orla do seu manto, sabe o que ele faz? Ele dá sopa para ela tocar. Estou dizendo para você que Deus age por paixão, por amor. Não por menos, quem estudou a palavra de Deus entende a cruz como a paixão de... Não que esse termo, a paixão de Cristo, esteja escrito na Bíblia, mas eu me lembro de Jesus falando para Pedro: eu vou para a cruz. Não, não vai não. E ele olhar para Pedro e dizer: para trás de mim, Satanás, eu vou sim para a cruz, porque eu tenho uma missão, e eu vou cumprir essa missão, e eu vou vencer o poder da morte, e nenhuma condenação haverá para quem estiver em Cristo Jesus. Então Jesus desceu às partes mais baixas da terra, tomou a chave da morte e do inferno, e morreu uma morte de cruz. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e foi recebido na glória. Eu vejo um Jesus apaixonado pelo projeto de libertar. Ele olhou para o seu povo no Egito e não quis saber se tinha caminho no meio do deserto, não quis saber se tinha um deserto de 40 anos pela frente, não quis nem saber se o povo estava preparado para sair do Egito, porque demorou tempo para preparar o povo. Não quis nem saber se tinha como passar.
da África para o Oriente Próximo, que não tinha um mar no meio. Ele simplesmente arrancou o povo e disse: sai. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não vai ficar pensando se você vai gostar, não vai gostar, se o seu parente lá que você está orando vai, quando vir para a igreja, se ele vai gostar da pregação, do culto, do louvor. Não, Deus simplesmente vai pegar ele, vai chamar, vai pôr ele aqui, ele vai ouvir a palavra, o pregador vai estar inspirado no dia, vai dar tudo certo. Eu sou contra, eu não gosto dessa palavra, dessa igreja muito injetável, muito plástica, muito modelada, muito pensada. Eu gosto mais dessa loucura de Deus. A palavra de Deus é loucura para a salvação de todo aquele que crê. Deus improvisa, se está dando errado, Ele improvisa. Eu quero profetizar que Deus te tirou de lá e te pôs aqui, e agora o caldo engrossou, porque você se vê diante do mar e atrás está vindo os egípcios. Estou dizendo, Deus vai improvisar na tua vida, porque aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Fica tranquilo, meu filho, Deus vai dar um jeito nisso. Aleluia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Existe um salmo na Bíblia que é o salmo da fé perfeita. Eu amo esse salmo 46, que começa dizendo: o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se abale, ainda que se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. É lá que Ele diz: quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha Deus dizendo de novo em outro texto da Bíblia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado até os confins da terra. Pode ter certeza que nesse improviso que Deus precisa fazer para dar sequência no plano de libertação que Ele começou, e para te projetar para o teu destino profético, Ele vai improvisar o que tiver que improvisar. Se precisar, Ele vai abrir um caminho no meio do mar, ou se precisar uma coisa nova, eu vou fazer. Eu abri o caminho no meio do mar lá, agora eu vou abrir um caminho no deserto e rios no ermo. Se precisar, Ele faz, fique tranquilo. E com tudo isso, além de tudo, de lambuja, Ele ainda será glorificado, porque o que Deus vai fazer na tua vida, sabe o que vai acontecer? Vai virar testemunho. Deus está querendo escrever o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. Atos não acabou, continua. Ele é um Deus de milagres criativos. Você acredita nisso? Então diga: eu acredito. Aleluia. Mas há uma coisa aqui nesse texto que me traz muita alegria, quando eu percebo que nós somos providencialmente vulneráveis. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: você é vulnerável? E isso tem um porquê. A vulnerabilidade do povo de Deus ali, como um rebanho de ovelhas, no meio de um ataque, não parecia ser um prato cheio, por uma alcateia de lobos vorazes. Era o povo ali que saiu do Egito e agora ia ser trucidado na beira da praia pelos egípcios. Isso é intencional. Diga: você é vulnerável. Diga para alguém: você é vulnerável, porque isso aí é intencional. Porque se Deus quisesse te fazer forte, e se Deus quisesse te fazer autossuficiente, pode ter certeza que Ele faria. Se Ele te fez fraco, diga: cuidado que eu sou frágil, mas eu sou perigoso. Diga para Ele, diga: este lado para cima. Se Ele quisesse te fazer forte, Ele faria, mas Ele te fez fraco. Sabe por quê? Porque Ele queria te fazer assim. Sabe por quê? Porque nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não dos homens. Deus tem uma intenção em te deixar fragilizado. Por isso não fique assim tão
amuado, porque você é emocionalmente frágil. Esses dias eu me peguei com tanta tristeza, eu estava tão triste que eu falei assim: olha, se eu fosse um cara do mundo e não tivesse o Espírito Santo, eu diria que eu estou em depressão. E aí eu falo, isso choca você, mas o Paulo disse que a tristeza segundo Deus opera arrependimento, e a tristeza segundo o mundo opera a morte. Eu estou segundo Deus. A minha tristeza produz algo bom em mim, a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança, porque a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então você que é frágil e vulnerável e está na beira da praia e vem um egípcio contra você, não precisa desanimar da vida e desejar a morte, dizer: eu queria morrer. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Deus mostrar para você que você está vivendo uma estação de aquietar-se. Quando você se aquieta, Deus diz: agora eu falo. Tanto é que quando Deus fala com Moisés, Deus diz: ô Moisés, por que clamas a mim? Moisés não escreve, porque é ele que está escrevendo o Êxodo, o que ele clamou a Deus, mas ele escreve que Deus censurou ele, dizendo: por que clamas a mim, Moisés? Quer dizer, Moisés já estava lá se lamuriando e dizendo: Deus, o Senhor me mandou trazer esse povo, o Senhor vai deixar os egípcios matar a gente. Deus chega para ele: ô meu amigo, eu não mandei ficar quieto. Deixa eu falar uma coisa, tem oração que Deus não quer ouvir. Eu não estou falando que Deus não quer ouvir oração, eu estou falando que há orações que Deus está dizendo: para, essa não. Ouvi aquelas. Uma vez eu ouvi um profeta falar isso para mim, eu estava em cima do púlpito, passei mó vergonha, mas era Deus que estava tomando o homem, e eu respeito muito o ministério dele, dizendo assim: ouvi aquelas, mas estas de agora eu não quero ouvir. Porque tem oração nossa que pressupõe que Ele te deixou na praia, mas deixa eu te avisar, e eu vim aqui para te avisar, Labra Subecomenas, que o Deus que te trouxe na praia não esqueceu de você. O Deus que te trouxe aqui tem o seu nome escrito na palma da mão dele. Por que clamas a mim? Essa não é a hora de clamar. Então o povo estava meio desorientado, e é engraçado que o povo está desorientado por causa de Deus. Porque no versículo 1 ao versículo 3, eu nem vou ler para encurtar, depois você pode ler. Vai dizer que o povo estava na região de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. E aí Deus disse para eles: saiam de Pi-Hairote e acampem-se à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. Porque se vocês fizerem esse movimento, olha o movimento era esse aqui, ó, Pi-Hairote. Agora vão para Baal-Zefon, porque quando vocês fizerem esse movimento na beira do mar, Faraó vai olhar para vocês de longe e vai dizer: estão desorientados. Mas o que Faraó não sabe é que eu quero que ele venha para a festa. Você acha que a tua desorientação é um problema teu com Deus, e eu estou dizendo que não é. A tua desorientação é só uma maneira de Deus chamar o teu inimigo para a festa. Porque o texto diz: preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Deus não vai só comer com você, Deus vai comer com você e vai deixar o diabo olhando você comer com ele. Isso era para alguém tomar posse e entender por que Deus faz isso. Aleluia, glória a Deus. Então o Faraó precisava descer lá, mas não era só isso. Diga para o seu irmão: não era só isso. Acontece que agora, muito recentemente, há coisa de poucos anos atrás, por causa de sondas marítimas, descobriu-se que entre o continente africano, onde estava o Egito, onde eles estavam, na praia que eles estavam, e a travessia do mar, do Golfo de Acaba,
Para o outro lado, existe uma fenda na placa tectônica tão gigantesca que seria impossível as pessoas passarem por ela, porque teria que descer num abismo colossal e jamais conseguiria. Porém, em Baal-Zephon existe uma ponte natural que está lá debaixo do mar. Quer dizer que se o mar secasse, baixasse, se o vento oriental soprasse, se Deus fosse poderoso e fiel bastante para fazer o mar se abrir em duas paredes, exatamente aonde eles estavam, haveria uma ponte que seria possível fazer a travessia, e isso se descobriu recentemente através de sondas marítimas. Você acha que está desorientado, mas Deus está dizendo para você: fica quieto, isso é nosso esquema isso aqui. Aleluia. Isso aqui é nosso esquema, fica quieto. Você está estrelando porque você vai se desesperar agora que nós estamos na graça mesmo, que o negócio vai arrebentar. Fica calmo, eu estou com você, eu estou contigo, eu estou contigo. Eu estou contigo. Jesus disse, antes de ser assunto aos céus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus te tirou de Piairote e te levou para Baal-Zephon para manifestar uma obra de espanto na terra, através da sua vida. Você pode crer nisso? Faz alguma coisa para Deus, joga a cadeira para cima, sobe no teto, porque o teu Deus é um Deus de poder e glória. Aleluia! Então, quieto, menos. Está gritando muito. Esse Deus é tão lindo que Ele conhece as profundezas dos mares. E o Salmo 104, verso 2 diz que Ele está coberto de luz. Ele está sobrevestido de luz como de um manto. Ele estende os céus como uma cortina, e Ele põe os vigamentos da morada dele nas águas do mar. Ele toma as nuvens por seu carro, e Ele voa nas asas do vento, e o qual dos seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Não brinca não com esse Deus, que você não conhece a envergadura dele. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: a sua vulnerabilidade revela a envergadura de Deus. Essa é para ir para o Instagram, hein? Aleluia. Para o inimigo parece desorientação, para Israel parece abandono, mas para Deus era a mais pura demonstração de poder. Mas havia outros conselheiros ali. Eu falei deles há pouco. Spurgeon vai dizer que alguns conselheiros vão aparecer nesse momento. Um deles, dos quais você não deve dar ouvidos, é o conselheiro chamado desespero. Essa hora em que Deus manda você ficar quieto e que você quer se desesperar porque não pode ir para frente nem para trás. O desespero vai sussurrar no teu ouvido: desiste de tudo, deita na praia, pede arrego. Outro conselheiro que vai vir falar na sua orelha é a covardia, e vai dizer: se volte para o Egito, levanta uma bandeira branca, volta para o mundo. Estava mais fácil quando você estava lá no mundo, não tinha tanta luta, não tinha tanta guerra, não tinha tanta batalha. Volta para trás, volta para o Egito. O outro conselheiro que vai falar com você é a precipitação. A precipitação vai clamar e vai dizer para você: mexa-se, faça algo, porque esperar no ócio absoluto, não fazer nada, vai para cima dessa água, sai nadando, quem sabe um milagre acontece. Isso ia acontecer, povo? Ia ou não ia? O mar ia ou não ia abrir? Sim ou não? Vai abrir o mar ou não vai? Meu Deus, vou perguntar de novo. O mar abriu ou não abriu? Ufa, glória a Deus. Tá, então ia acontecer. Então eu já não posso ir lá e fazer?
Deus falou que vai fazer, então eu vou. É isso? É isso que Deus está falando para você fazer? Deus está falando para você fazer o quê? Quieto. Tem gente que não vive o milagre porque se precipita. Fala que é fé, não é fé, é precipitação. Deus está dizendo, eu tenho um tempo certo, tudo se fez formoso no seu tempo. Então não antecipa as coisas, porque não é você quem dita o kairos de Deus. Você malemar cuida do seu cronos. A gente não consegue nem dar conta da nossa agenda, a gente quer determinar a agenda dele. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer impedir as obras das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deixa Deus ser Deus. E a outra podia ser a presunção, que também vai te dizer para ir para cima com tudo. Mas a fé não ouve a presunção, nem o desespero, nem a covardia e nem a precipitação. A fé ouve um sonoro quieto. Que a paz de Deus invada o teu coração de um jeito tão escandaloso que te faça ficar quieto na presença de Deus. Eu não estou falando para você não glorificar, não estou falando para você não adorar, não estou falando para você não ferver na presença dele, não adorar, não cantar, não dançar. Eu estou falando para você simplesmente não deixar a precipitação, o desespero, a presunção determinar o que você vai fazer. Dá para digerir essa? Desceu macio? Porque Deus está querendo nos pôr à prova no momento com paciência. Será que aquele Deus que te libertou com mão forte do Egito não poderia ter poder para te acompanhar até a linha de chegada, até o teu destino profético? Porque o texto de Isaías 41 verso 13 vai dizer assim: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Sente a tua mão direita aquecer, porque Deus está dizendo, você falou, parece que estou sozinho, mas eu estou aqui segurando tua mão direita. Pega na mão direita de alguém aí, segura a mão de alguém aí, sente como se fosse o próprio Deus segurando na mão de alguém. Pode dar a mão esquerda também, porque senão não vai dar certo isso aí. Você vai ter que dar a mão para as duas mãos. Dá as duas mãos para o povo aí, pronto. Alguém vai ter a mão direita segurada. É Deus segurando tua mão. É Deus te tomando pela mão e dizendo, calma, eu estou aqui com você. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Eu estou aqui com você, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Será que alguém pode declarar comigo essa verdade? Diga, eu sirvo um Deus comprometido comigo e com a sua palavra. Diga, o mesmo Deus que me trouxe até aqui, não vai me deixar morrer nessa praia. Diga, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Amém, glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Como eu não estou vendo o cronômetro, estou indo embora até meia-noite. Acabei de ver. Deus me livre, tem 4 minutos para mim. 4 minutos só. É que lá na igreja começa 7h30, me embananei. Diga para alguém, aquietai-vos. Deus disse para se aquietar, ou seja, Ele queria que ficássemos ali imóveis como uma rocha, mantendo postura de um homem confiante, de uma mulher confiante, porém prontos para agir, aguardando ordens posteriores. Quando você se aquieta, você abre espaço para Deus falar mais. É muito louco isso, porque quanto mais você fala, menos Deus se comunica com você. Quanto mais a sua alma se indigna contra o agir de Deus,
menos Deus consegue te acessar. Mas quando você acata, entende, mantém postura e se aquieta, dando paz para o teu coração e tendo certeza que não é porque você é bom que você chegou aqui. É bom saber disso, porque você não veio até aqui porque você é bom, você veio até aqui porque Ele foi misericordioso e te tirou do Egito. Então não depende do que você pode fazer de certo ou de errado. Eu entendo que você possa dizer: Deus não está falando comigo porque eu dei mancada ali, e estou com um sentimento de culpa e parece que o céu se fechou. Alguém já teve essa sensação um dia na vida? Mas deixa eu te dizer uma coisa para você: o amor de Deus é muito maior do que as tuas mancadas. Escute o que eu estou te dizendo. Deus tem mais interesse num filho que caminha e tropeça do que num filho que não caminha e não obedece, não sai do Egito. Então pode ter certeza que se Deus te trouxe até aqui, mesmo que você esteja um pouco desesperado, Ele te aborda aqui agora na praia, em Baal Zephon, e diz: você não está desorientado não, eu estou contigo. E quando você dá essa oportunidade, alegre e paciente, esperando uma voz diretiva de Deus, que em breve virá, você vai ouvir a próxima ordem depois do aquietai-vos. Alguém pode dizer qual é? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. Quando você aquieta a tua alma, você está preparado para ouvir a ordem diretiva de Deus, subsequente ordem diretiva: marche. E aí é outra conversa, meus irmãos, porque se até aquele momento você ficou quieto e o faraó junto com o seu exército estava aqui no teu cangote, e você teve que exercer domínio próprio para continuar acreditando, continuar crendo, para reunir diligências dentro de você, vai chegar uma hora que Deus vai dizer: agora chegou a hora, diga ao povo que marche. E você, Moisés, toca com o teu bordão nessa água, porque quando você tocar, esse mar vai se abrir. A Bíblia diz que um vento oriental, sabe para onde eles estavam indo? Para o Oriente. Quer dizer, quem soprou de lá, da terra da promessa, foi Deus. Pode vir agora, porque eu abri o caminho. Deus está te esperando lá e está dizendo: eu estou abrindo no sentido contrário. Ele não abriu no sentido ocidental, Ele abriu da terra, sabe? Isso é emblemático, é significativo, porque Deus não está abrindo um lugar que Ele não conhece. Deus está te chamando para um lugar que Ele está. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Porque você não vai andar com Deus numa jornada inesperada, você vai para um lugar que Deus já preparou um caminho. É por isso que Jesus disse em João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus está dizendo o seguinte: eu estou indo só para pôr mobília no lugar. Eu sei que há moradas, mas eu vou preparar do teu jeitinho, como que você gosta. Aquele travesseiro fofinho que você gosta, aquele garfo, aquela faca, aquela colher, você gosta daqueles talheres, você gosta daquela mobília. Eu estou indo preparar o teu lugar, porque casa tem lá na Nova Jerusalém para você. Eu já vim de lá, eu sei que tem. Aleluia. O vento está vindo da promessa, da terra da promessa. Deus já está te esperando lá naquele emprego novo que Ele está te dando. Deus já está te esperando lá naquela casa nova que Ele vai te dar. Deus já está te esperando lá no ministério que você vai trabalhar quando você assumir a responsabilidade. Deus já está te ventando de lá. Deus não está ventando para você ir, Deus está ventando para você vir. Aleluia, glória a Deus por isso, porque a ordem é essa. Eu posso pedir mais uma declaração de fé aqui para essa igreja vitoriosa? Diga assim: eu recebo a ordem de me aquietar, de ter paciência, com muita confiança, sabendo que o meu Deus não me deixará sucumbir diante desse desafio, e que no tempo certo meu coração estará preparado para ouvir a ordem diretiva e expressa, dizendo: marchem. Aleluia, glória a Deus. Me deram 12 minutos, aleluia. É um milagre, multiplicou. Mas não vai ser preciso tanto assim, até porque você está com vontade de ir embora, não é verdade? Quem não aguenta mais, dá um glória a Deus. Olha, geralmente alguém cai nisso na minha igreja. Eu também, os caras me ouvem pregar tanto que para eles, glória a Deus, tomara que acabe. É um decreto profético.
profético, e o decreto profético que o texto carrega é hoje. Eu não posso deixar, a gente explorou, né? A gente secou o sapo, a gente foi nas entranhas, não foi? Eu não posso deixar passar o que o texto está dizendo. O texto no verso 13 diz assim: porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. Eu não posso deixar passar que há uma palavra dizendo hoje. Que hoje é dia 29 de julho de 2024. E a Bíblia que nós estamos pregando, na fé e na autoridade, na unção do Espírito Santo, está falando hoje. Então eu vou profetizar, como disse aqui o pastor Jonatas, porque eu, Rafael, não sou ninguém, mas se você acreditar no que a Bíblia está dizendo, pode ser que hoje, quando você chegar lá na sua casa, ou pode ser que amanhã você chegue lá naquele consultório médico, ou pode ser que amanhã você chegue lá naquela empresa e você veja que hoje, no dia 29, Deus já operou o que prometeu fazer. Eu não ia deixar passar essa oportunidade para falar para alguém o que Deus está prometendo nessa palavra, porque eu acredito no Deus das causas impossíveis. Sabe, houve uma tradução errada da Bíblia, houve uma tradução, os tradutores erraram, mas eu gosto tanto, podiam não ter errado, porque não estavam cometendo nenhum delito, que estava assim, ó: Deus é o Deus do já, é o Deus já, mas era já de Iavé, não já do português, já agora, já de Jeová, que é a forma contrata do nome de Deus. Mas mesmo que eles tenham errado lá, posso dizer uma coisa para você? Eu acredito que Deus é o Deus do já, que o Deus que nós servimos é o Deus continuista, que o mesmo que Ele fez na Bíblia, Ele faz hoje, Ele faz já, Ele pode fazer na sua vida. Ele fez na minha vida, depois de 3 abortos, e do médico aqui de Campinas, Ricardo Barini, o maior geneticista do Brasil, dizer, geneticista era o Walter, que inclusive era daqui também, mas esse Ricardo Barini da Unicamp era o imunologista mais respeitado do Brasil, foi entrevistado, se eu não me engano, até pelo Jô Soares na ocasião. Ele disse: 5% de chance para vocês terem. Hoje os 5% tem 10 anos. Eu creio no Deus do já. E o nome dela é Laura, porque nós somos laureados pela palavra de Deus, porque Deus me disse: eu vou te dar uma filha, e Ele me deu. Eu estou dizendo para alguém aqui que não é amanhã não, e nem foi ontem não. O que Deus não operou só no passado e não opera mais. A palavra que eu vim pregar disse hoje. Eu profetizo isso na tua vida, que os espíritos imundos que vieram para tentar te amassar na praia vão ouvir essa palavra hoje. Na rabaca talavasube comenasse. Ai, Deus vai fazer o hoje acontecer na sua vida. Hoje, diga para alguém: é hoje. Amanhã não. Toma posse dessa palavra. Hoje é o dia da sua redenção, hoje é o dia da sua cura, hoje é o dia do seu milagre, hoje é o dia de ver os egípcios cair por terra, hoje é o dia da libertação, hoje é o dia da abertura da porta. Hoje. Você pode ficar de pé no seu lugar para a gente encerrar essa mensagem. Aleluia, aleluia. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É o suficiente para minha alma viver, não importa quem me abandone, disse Spurgeon. Você tem um Deus que está do teu lado. Você tem um socorro bem presente na hora da angústia. O Deus que encerra o salmo da fé perfeita dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você precisa saber disso. Eu preciso saber, a Farol precisa saber, a DNA precisa saber que Ele é Deus, que não há outro além dEle.
A Bíblia diz que abriu, e eles passaram, e os egípcios vieram na bota, mas entre os egípcios e eles havia uma nuvem, a nuvem da glória de Deus, que do lado dos egípcios era escura, trevas, escuridão, dificultosa, e que fazia a engrenagem das carruagens travar. E eles diziam: o Deus dos hebreus está com eles, o Deus de Israel está lutando contra nós. Eles perceberam. Deixa eu dizer, os teus inimigos já perceberam que o caldo entornou, que o moio azedou para eles. Você não precisa ter medo de macumba não, porque o feitiço voltou contra o feiticeiro. Por um caminho veio, por 7 caminhos voltará. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Fique tranquilo, não tema inveja, não tema nada disso, não tema nada do que falaram que vão fazer contra a tua vida, porque Deus está trazendo uma qualidade de anjos que são como se fossem protetores, estão cercando você. As ameaças que foram lançadas contra você, Deus está pondo tudo isso por terra. Deus está trazendo anjos, e a Bíblia diz que anjos são espíritos ministradores enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Se você vai herdar a salvação, se o seu nome está arrolado no livro da vida, então você dispõe de anjos que podem fazer uma muralha entre você e o teu adversário. Você tem anjos para te servir, e o Egito nunca mais você vai ver. E essa palavra antecipa o teu futuro. Deus está dizendo para alguém aqui: você vai sair do Egito. Você vai sair do Egito. E quando você sair do Egito, você não precisa se preocupar, porque já tem um caminho preparado, mesmo que seja na base do improviso. Mesmo que eu tenha que criar uma ponte natural debaixo da água e que ninguém vai ver, fique tranquilo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, vou cuidar de tudo. Você não volta para o Egito nunca mais. Sabe por quê? Você não precisa temer. Não, escute isso que eu vou falar, que me veio aqui agora. Sabe por que você não precisa temer? Se eles debocharem do teu Deus, se eles blasfemarem contra o teu Deus, fica tranquilo, porque Ele disse na Bíblia, e através da skatista brasileira Raíssa: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você não precisa ficar com medo, porque você não vai ficar perdido. Jesus é o... Você não precisa ficar desorientado não, porque Jesus é o teu caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Diga para alguém que está do teu lado: se Jesus é o caminho, você nunca ficará perdido. Você nunca ficará perdido. Feche seus olhos. Ore comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu entrego os meus cuidados, os cuidados da minha jornada, nas tuas mãos. Pega na minha mão e nunca me deixe só. Diga: eu sou capaz de tirar o desespero e dar lugar para a paz de Deus que invade o meu coração através dessa palavra. E eu tenho certeza que eu não estou desorientado, que eu estou bem guardado, que eu estou enveredado, e que o meu Deus não me deixará à deriva. Ele vai me guiar. Ele me disse: fique quieto. E agora Ele me diz: chegou a hora de marchar. Chegou a hora de marchar. Chegou a hora de marchar. Chegou a hora.